Olá pessoal, ó, mais um encontrozinho dentro de licitação e contratos da parte de licitação, tá? No encontro passado nós vimos as finalidades, os objetos, vimos até a etimologia da palavra, tá? Então nós temos um entendimento parcial, bem parcial mesmo, bem superficial, bem introdutório. Agora, a segunda coisa é a abrangência da Lei 8666, tá? Então vamos entender um pouquinho a lei, que é a chamada Lei 866, que ela define o quê? Normas gerais, tá? Ela define normas gerais, normas gerais para licitação e contratos. Licitação e contratos. Tá? Então a Lei 866 traz normas gerais para licitação e contratos. Agora preste atenção. A abrangência significa quem é que tem que cumprir a Lei 8666. Preste atenção, é bem simples. Olha, primeira coisa, a nossa amiga chamada Lei 8666, tá? Olha, a Lei 8666, ela é uma lei nacional. Você sabe o que significa a gente dizer que uma lei é uma lei nacional? Então, cuidado, se lá na prova ele não falar que a Lei 866 é uma lei federal. Uma lei federal significa que se aplica apenas a nível de União. A lei nacional é uma lei que vai ser atendida nas 4 esferas, ou seja, tanto a nível federal da União, como estadual, como municipal, como do Distrito Federal, tá? Então, por ela ser uma lei nacional, diferentemente, por exemplo, da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis a nível de União. Então a Lei 8.112 não é nacional, ela é federal. Ou seja, aplica-se aos servidores da União. Agora, os estados, municípios e Distrito Federal, cada um vai criar a sua lei própria para reger as regras, o estatuto dos servidores públicos daquele estado, daquele município ou do Distrito Federal, tá? São coisas distintas. A Lei 866 é uma lei nacional. Então a amplitude dela são para todas todas as esferas do governo, tá? Então lembre-se que por ela ser uma lei nacional, ela tem aplicação aonde? Aplicação tanto a nível de União, como de estados, municípios e Distrito Federal. Essa é a primeira coisa que você tem que entender, certo? A segunda coisa, quem é que é abrangido? Ou seja, quem é que vai ter que realizar o processo licitatório segundo essas normas, tá? Preste atenção, ó. Essa lei, ela terá que ser abrangida primeiramente pelos órgãos da administração direta. Olha, o decreto número 200, que é de 1967, que é um dos decretos mais relevantes em termos de administração pública, ele define que a administração pública ela é composta pela presidência e pelos ministérios. Então, na verdade, quando a gente fala, segundo este decreto, a abrangência da administração chamada direta só seria o poder executivo, tá?
Mas lembrando que aqui, quando a gente fala órgãos da administração direta, inclusive quem? Inclusive dos poderes legislativo e judiciário. E inclusive também o Ministério Público. Porque como o Ministério Público tem suas particularidades, a pessoa pode achar que não tem. Que aqui não. Sim, aqui também terá que ser regido por essa Lei 866 quando for realizar um processo licitatório. Quem mais que vai ter que seguir? As chamadas autarquias e fundações públicas. Tá? Do direito público, certo? Então, que compõem o quê? As entidades da administração indireta do tipo autarquias e fundações. Lembra que elas pertencem à administração indireta, tá? Agora, nesse caso, então lembre-se que ela pertence à administração indireta. São entidades da administração indireta do tipo autarquias e fundações, tá? Agora, tem uma coisa mais legal ainda, sabe o quê? Inclusive, esqueci de colocar aqui, inclusive agências executivas e reguladoras. Anvisa, Anatel, ANEEL, tá? Também vão ter que seguir a Lei 866 para realizar o processo licitatório. Com um detalhe, tá? Por que isso? Porque as agências executivas e as agências reguladoras são espécies de autarquias, chamadas autarquias em regime especial. Então, por serem autarquias, elas terão que seguir a Lei 866. Tudo bem? Agora, nós temos quatro tipos de entidades na administração indireta: autarquias, fundações públicas. Ainda faltam quem? Olha, ainda faltam as empresas públicas de sociedade de economia mista, tá? Então é o seguinte, ó. Primeira observaçãozinha aqui que é relevante para nós. As empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Inclusive as que são dependentes, tá? Ou seja, que têm suas despesas de custeio patrocinadas pelo Estado. São obrigadas a realizar licitação segundo a Lei 13.303 de 2016 ou de 2013, de 2016, tá? Então as empresas por sociedade de economia mista vão ter que realizar o processo. Existe a obrigatoriedade,
obrigados a realizarem processo licitatório, toda vez que forem comprar, vender, mas segundo a lei o quê? 3.303. Na ausência de norma nessa lei, na lei 3.303, para determinado assunto, utiliza-se a lei 8.666 de 93, tá? Então, o que quer dizer isso? Olha, as empresas por sociedade de economia mista têm que realizar seu processo licitatório segundo a lei 3.303, que é o estatuto dessas empresas, tá? Essas entidades são regidas por uma lei chamada 3.303, que foi criada em 2016, tá? Agora, na ausência de eu estar vendo como proceder em determinado tópico, em determinado assunto, na ausência na lei 3.303, eu tenho que procurar onde? Eu tenho que obedecer os postulados de quem? Da lei 8.666. Então, as empresas públicas, sociedade de economia mista, seguem a lei 8.666? Não, elas seguem a lei 3.303. Em determinadas situações, isso pode ocorrer, na ausência do assunto, na lei 3.303. Agora, existe um outro caso, tá? As entidades paraestatais, ou seja, as OS, OCIPs e serviços sociais autônomos, realizam licitação quando utilizam recursos públicos. Tá? Olha, OS, OCIP, Serviços Sociais Autônomos foram criados com a reforma de 1995, a famosa segunda reforma gerencial da administração pública. Essas entidades, chamadas de terceiro setor, que compõem também o terceiro setor, elas têm que realizar processo licitatório? Depende. Como elas são entidades privadas que recebem a intitulação de organização social, os CIPs ou serviços sociais autônomos, como é o caso do Senai, Sebrae, elas vão ter que elas possuem capital privado e capital público. Quando estiverem utilizando recursos públicos, elas têm que realizar a compra ou a contratação de serviço mediante um processo licitatório, tá? Só que não existe a obrigatoriedade de ser um processo licitatório como a lei 866 descreve. Por quê? Porque elas precisam de agilizar o processo. Vão realizar um processo licitatório, mas segundo o quê? As definições do contrato das leis que as criarem,
ou pelos seus estatutos, ou mesmo pelos seus contratos de gestões ou termos de parceria, como é o caso das OCIPs, tá? Então, isso aí é a primeira coisa que nós temos que saber, tá? Agora, em termos de licitação, se a pergunta for relacionada apenas à licitação, todos os órgãos da administração pública direta, todas as entidades da administração indireta, todas, sem exceção, e as entidades paraestatais são obrigadas a realizarem processo licitatório toda vez que comprarem, venderem, locarem, contratarem prestação de serviço. Agora, todas elas são obrigadas, são abrangidas pela Lei 8666? Não. Em relação à Lei 866, só vão ter que segui-la quem? Os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas. E empresas por sociedade de economia mista, quando a lei que as rege, que é a Lei 13.330, não quer mencionar aquilo ali, porque lembre-se que ela é uma lei nacional, tá? É uma lei nacional e ela determina normas gerais, tá? Inclusive, olha só, a competência para a criação dela é competência o quê? Ela é de competência da União, tá? Mas não só abrangência da parte federal, competência da União. Ela é competência da União. Mas isso não quer dizer que só a União vai ter que utilizar a Lei 8666. Tá? Isso é a primeira coisinha que nós temos que ver. Agora, a segunda coisa que nós temos que entender é uma coisa chamada de princípios. Tá? Os princípios da licitação. Então, olha só. Nós temos 11 princípios, tá? Para tentar te ajudar um pouquinho, eu tentei criar algo para te ajudar. Espero que te ajude. Olha só. Você já tem, se você já estudou a direito administrativo, a administração pública, alguns princípios na cabeça que são os que são ditados pelo artigo 37. O famoso o quê? LIMP, tá? O famoso LIMP você já deve ter ouvido falar várias vezes, tá? Só que além do LIMP, a gente vai continuar formando uma frase com LIMP, ó. Limpe o quê? A pia, que ela tá suja. A pia do banheiro tá suja, tá? Então limpe pia com veja. Tá certo? O que é isso? Vamos ver o que cada um desses princípios significa. O L é de quê? Legalidade. O I de impessoalidade. O M é de moralidade. O P de publicidade. O E de eficiência. Aí vem o Pzinho aqui que vocês ainda não conhecem, que é de probidade administrativa. Probidade administrativa. O I, pessoal, é de isonomia ou igualdade. O A, pessoal, é de adjudicação. Adjudicação compulsória.
O com aqui, que é só o C, mas aí eu já botei o com, porque era com veja, limpa a pia com veja, certo? É de competitividade. Competitividade. O V é de vinculação ao instrumento convocatório, instrumento convocatório, e o J é de julgamento objetivo. Vamos lá, ó. Legalidade, como qualquer ato administrativo, determina o quê? Ah, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês, aproveitando esse princípio. As licitações, tá? Lembra que a gente viu o conceito que era um procedimento administrativo? Mas lembre-se que ela é considerada como um ato administrativo, é um ato administrativo formal porque segue um rito, tá? Segue uma sequência de etapas. Então, cuidado, por quê? Porque as pessoas decoram que é um procedimento administrativo e sabem que um procedimento administrativo é um conjunto de atos. E aí cai na prova que é um ato administrativo formal. Aí a pessoa coloca como errado. Não, não é um, são vários. Não, é um ato considerado um ato administrativo formal, ou seja, segue um rito. Vamos lá, ó. Vamos lá. O princípio da legalidade diz justamente o quê? Que os atos do processo licitatório têm que seguir as regras estabelecidas aonde? Que o processo licitatório tem que ser regido pela lei. Ou seja, tem que ter cumprimento com as determinações da lei. O princípio da impessoalidade é que nenhum ato do processo licitatório pode favorecer, certo? Pode provocar favorecimento de alguém em detrimento de outro, tá? Não pode haver favoritismo por um dos atos do processo licitatório. Moralidade. A moralidade significa o quê? Que os atos, até além de seguir as determinações da lei, também terão que serem guiados pela ética e os bons costumes. Publicidade, que os atos da licitação têm que ter ampla divulgação, ou seja, tem que ser dado conhecimento à sociedade, salvo o sigilo da proposta, tá? Então, o conteúdo das propostas não vai ser revelado, certo? Não vai ser publicado antes da realização do processo licitatório. Eficiência. O princípio da eficiência, que não estava o quê? Na Constituição de 88, porque não veio no texto original, e sim pela emenda constitucional número 19, ele aqui em termos de processo licitatório determina o quê? O princípio da eficiência determina que que a escolha, a seleção, que a administração pública escolha a proposta que traga a maior quantidade possível de benefícios ao menor custo para a sociedade. Probidade administrativa. A probidade administrativa significa que nenhum ato pode acarretar improbidade administrativa, como, por exemplo, um enriquecimento ilícito. Isonomia. A isonomia é que a licitação
tem que trazer o quê? Igualdade de condições para a todos os concorrentes. Adjudicação compulsória. A última etapa, a fase da licitação, é a chamada adjudicação, que é quando você declara o vencedor do processo licitatório. Quando você declara, ele passa a ter o quê? Prioridade de contratação. Mas garante a contratação? Não. Apenas dá prioridade se a administração pública for contratar, que tenha que contratar com ele, tá? Então a adjudicação compulsória determina que a administração pública não pode contratar outro que não seja o vencedor do certame. E também impede a realização de novo processo licitatório para o mesmo objeto, enquanto existirem o quê? Adjudicações válidas. Competitividade. Não pode existir nenhuma regra que impeça a participação. Não confunda com a isonomia. A isonomia é para quem já está participando. A competitividade é em relação aos que querem participar, tá? Então, não pode haver nenhuma regra que impeça, salvo as já previstas na legislação. Vinculação ao instrumento convocatório, tá? Então, o que é isso? Olha, sabe aquela... Galvão, acho que é o Galvão Bueno que fala... Não, é o juiz Arnaldo César Coelho que fala, a regra é clara. Então, a regra desse jogo chamado licitação é o edital ou a carta convite, tá? Que é encaminhado na modalidade de licitação chamada convite, é chamada carta convite. Na modalidade convite não existe a presença do edital, tá? Então, existe licitação que o instrumento convocatório é edital e existe modalidade de licitação, que é a modalidade convite, que ao invés do edital existe a carta convite. Sendo um ou sendo outro, eles são a regra do jogo. Então isso quer dizer o quê? Que a licitação tem que seguir as regras estabelecidas aonde? No instrumento convocatório. Nem a mais nem a menos, ou seja, não pode exigir nada que não conste no edital, assim como que tem que se guiar pelo que está escrito no instrumento convocatório. Tanto que o julgamento é objetivo. O que significa isso? Que a decisão tem que ser pautada em quê? Em critérios concretos e claros que estarão presentes aonde? No instrumento convocatório. Então esses são os princípios, tá? Então eu queria que você copiasse essas duas partes para a gente definir um a um dos princípios, tá? Escrever no caderninho de vocês, tá? Então copia, por favor. Fala, pessoal, vamos ver cada um deles agora, tá? O primeiro princípio é o princípio da legalidade, tá? Que é o princípio também que é para toda a administração pública, para qualquer ato administrativo, que é a obrigatoriedade dos atos da licitação seguirem as regras da lei, tá? Então, é a obrigatoriedade da licitação ter a previsão na lei e os seus atos seguirem as determinações da lei, tá? Impessoalidade. A impessoalidade é que nenhum ato poderá favorecer ou prejudicar, tá? Nenhum ato poderá favorecer ou prejudicar, sendo sempre direcionado
direcionado para o interesse público, tá? Tranquilo até aqui ou não? Então nenhum ato pode provocar o que? Favoritismo ou prejudicar alguém, outro que seja, tá? Alguém em função do outro. Além disso, nenhum ato de licitação, o cara realizar uma licitação, pode ser utilizada, então permite a realização de uma obra para promover o administrador, tá? Não pode ser utilizado, o ato é impessoal, não tem personificação, ou seja, o ato é da administração pública e não de determinada pessoa, tá? Então também não pode ser utilizado para o quê? Para favorecer quem o determina a realização, tá? Moralidade. Além das determinações legais, os atos licitatórios devem ser pautados na ética e nos bons costumes. Tudo bem? Vamos lá, ó. Então, na escolha, quando a lei permite a escolha, não é porque tem lá tem a possibilidade de você realizar uma contratação direta ao invés de fazer o processo licitatório, se encaixa naquilo, você não obrigatoriamente vai fazer aquela possibilidade que está lá, tá? Você não é obrigado, existe aquele poder vinculado aonde você não tem como sair do que está ali, tem que fazer daquele exato forma. Mas existe o poder discricionário, que embora seja também determinação da lei, entenda uma coisa, te dá a opção de escolher entre fazer ou não a licitação, no caso de dispensa de licitação. Você pode ou não, você tem que utilizar, você administrador, o poder discricionário. Então não é porque existe a possibilidade na lei, ou seja, você estaria seguindo o princípio da legalidade, que você obrigatoriamente vai realizar ou vai deixar de realizar, vai fazer a dispensa da licitação. Cabe você seguir o que? A ética e os bons costumes para analisar se aquilo é o certo ou o errado, tá? Publicidade. Publicidade é a obrigatoriedade de ampla divulgação, tá? Ampla divulgação, salvo o sigilo das propostas. Então, você tem a obrigatoriedade de dar conhecimento de todo ato administrativo, do processo licitatório, tá? Porque é um ato administrativo. Agora, preste atenção, salvo o quê? As propostas, que elas têm caráter sigiloso. As propostas para licitação. Eficiência. A administração deve a sentido de obrigação, porque é um princípio, tem que ser respeitado, a administração deve buscar sempre a proposta que gere
mais benefícios ao menor custo. Tá? Probidade administrativa. Nenhum ato da licitação pode acarretar em improbidade. Tá? Improbidade como caso de enriquecimento ilícito, tá? Então nenhum ato desse, até mesmo se você for legal e for moral, você não vai acarretar isso. Uma coisa acaba sendo consequência da outra. Isonomia ou igualdade, tá? A licitação deve garantir, deve com sentido de obrigação, deve garantir a igualdade de condições. Igualdade de condições a todos os concorrentes. A gente já tinha até visto o princípio ou a finalidade de garantir a isonomia. Lembra da licitação? Era uma das finalidades. Então, essa finalidade, se também é ela ao mesmo tempo finalidade, também é um dos princípios. Adjudicação compulsória. A administração é proibida de contratar com outro que não seja o vencedor do certame, tá? Ou seja, o adjudicado, tá? Não seja o vencedor do certame. E também ela é impedida de realizar a nova licitação para o mesmo objeto, enquanto houverem o que? Adjudicados válidos, adjudicação válida, tá? Competitividade. A competitividade é a impossibilidade de atos que impeçam a participação salvo os previstos na lei, certo? Salvo os que já estão previstos na lei. Vinculação ao instrumento convocatório, tá? A licitação deverá seguir as regras, condições e exigências do edital ou da carta convite. Porque dependendo da modalidade vai ter o edital ou vai ter a carta convite, tá? Então, como instrumento convocatório. Então, é obrigado a seguir o que determina o instrumento, ser preso àquele instrumento convocatório. Ou seja, eu não posso criar um critério de seleção
que não conste, na hora que eu estiver escolhendo, tomando a decisão, eu tenho que tomar baseado naquelas que estão lá estabelecidos no edital, na carta convite, tá? Julgamento objetivo. Decisão baseada, decisão sempre baseada, tá? A decisão baseada em, desculpa, fica melhor aí, em critérios concretos e claros, definidos no instrumento convocatório. Então, o julgamento tem que ser desprendido de o quê? De opiniões, tá? Ele tem que seguir os critérios que estão concretos e claros no edital, na carta convite, tá? Ó, aqui em relação à adjudicação compulsória, eu acho que vai dar para colocar aqui: a administração é proibida de contratar com outro que não seja o vencedor e impedida a administração de nova licitação para o mesmo objeto, enquanto existir adjudicação válida. Então, enquanto existir uma adjudicação válida, ele não pode fazer um novo processo licitatório para o mesmo objeto, tá? Então, esse aí a gente já tinha falado, eu só escrevi para a gente ter documentado no caderninho de vocês. Copia, por favor.